Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que faz parte desse pelotão que mais prospera, cresce e se desenvolve desse país. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bora que hoje é mais um dia, mais uma oportunidade que nós temos de criar um dia memorável. Escreve assim: todos os dias crio dias memoráveis. Como assim, Thiago? Dia memorável é criado todos os dias? Eu posso criar de uma forma muito simples. Eu vou te explicar isso mais durante todo o dia de hoje. Mas o que eu quero entender, que você entenda é o seguinte: que tudo é possível aquele que crê. E crer é verdadeiramente desafiar a sua imaginação. Toda vez que nós falamos sobre fé, fé é você desenvolver a sua imaginação. A fé não é apenas a certeza das coisas que nós não vemos, mas fé, ela é um salto sobre a razão. Fé, ela não é racional. Ela é exatamente um salto sobre a razão. Anota isso daí, fé é um salto sobre a razão. Por quê? Porque você não racionaliza. O que eu mais vejo hoje são pessoas racionalizando a fé. Ontem nós estávamos no método IP, terminamos agora há pouco, a 1 hora da manhã, e o que eu mais vi lá no final do dia, no final do evento, são pessoas desenvolvendo a sua imaginação. E quando eu projeto aqui, eu estou realmente colocando como se você fosse colocar um retroprojetor na sua testa. E aí você consegue projetar o futuro. Tiago, como que eu projeto o futuro? O tema de hoje, uma das áreas que nós precisamos desenvolver é família. E como que eu desenvolvo esse projetor? Exatamente através da imaginação. Qual uma das áreas que eu mais preciso desenvolver essa imaginação? Família. Por que a família, Thiago? Porque a família ela é a base de tudo e é a que mais toma porrada da sociedade. Ter uma família blindada é que realmente vai te fazer prosperar. Ter uma família que seja protegida, envelopada contra os ataques da sociedade é um dos maiores desafios. Por quê? Porque foi colocado durante muitos anos que família, ela não precisa ter a estrutura que nós imaginamos ou que nós acreditamos. E qual que é a grande ataque da sociedade? Atacar diretamente as posições de cada membro da família. Olha só que forte isso que eu vou te falar agora. Quando você altera a posição de cada um dos membros da família, você começa a criar um caos dentro da instituição. E quando eu digo instituição, família realmente é uma instituição imposta por Deus. Então, quando começa a inverter os papéis dos membros da família, você começa a ter esse caos aqui dentro dessa instituição. E qual que é o grande problema de você ter caos na instituição? Sempre que existiu o caos, é mais fácil de ter uma manipulação. Eu te contar alguma coisa, mas às vezes não faz sentido contar aqui na internet, né? Grandes caos que são criados para uma manipulação, coletar informação para saber qual que é a resposta e o comportamento das pessoas. Mas isso é papo para um outro dia para a gente ter. Então, quando você começa a inverter as posições dentro da família, você começa a gerar o caos. O que é inverter uma posição? Quando o marido não assume a posição de marido, quando a esposa não assume a posição de esposa, quando o filho não sabe a sua posição como filho, quando o pai não sabe a sua posição de pai, a mãe a posição de mãe, e aí começa a inverter tudo. Quantas famílias você conhece que o filho é que manda e desmanda nos pais?
Tem gente falando, quero estar mais nesse papo. Galera falando, fala sobre mais. A gente vai falar mais. Vamos só subir a pressão e a gente vai falando mais sobre isso. E aí, quando você começa a desenvolver e começa a influenciar nessas posições, tirando elas do lugar, existe um desequilíbrio na instituição, na família. Então, todo o caos vai permitir a manipulação. É caos na família, é caos na empresa, é caos na sociedade, é caos na saúde. Todas as vezes que você tiver caos, você começa a ter uma permissão para uma manipulação externa. Então é o seguinte, quando você começar a criar uma blindagem emocional, uma blindagem física, uma blindagem natural na sua família, vai ser muito mais fácil de você manter ela equilibrada com seus papéis. Tá bom, Tiago, como que eu crio uma blindagem na minha família? Começando por uma blindagem emocional. Por exemplo, quantos de vocês aqui criam uma blindagem emocional nos seus filhos quando eles saem para as escolas, para os seus afazeres? Quantos aqui criam blindagens emocionais com seus filhos para eles enfrentarem a guerra que eles enfrentam todos os dias? Não sei se você sabe, mas todas as crianças enfrentam guerras todos os dias fora da sua casa. Todos os dias as crianças recebem uma enxurrada de informações e se ela não tiver uma blindagem emocional, ela não vai conseguir sobreviver à sociedade. Todos os dias as crianças e os jovens são inundados de ataques da sociedade. E aí, se ele não estiver preparado emocionalmente, com os drivers instalados, e quando eu digo são os drivers, são exatamente aquilo que a gente fala lá em Provérbios, são os códigos sobre uma conduta de alguém que é nobre, alguém que é sábio, alguém que é próspero. Se ele não tiver esses drivers instalados, ele se deixa levar pela sociedade. Olha que forte, a Maria falando, eu era 100% manipulada. É porque às vezes você fala o seguinte, não, eu vou trabalhar para dar tudo para os meus filhos e vou me dedicar no trabalho, e quanto mais eu me dedico no trabalho, mais eu vou auxiliar eles. A Renata perguntou como ter essa blindagem emocional. Vou chegar lá para você começar a entender exatamente isso. A instituição família ela é instituída por Deus para que você usufrua e você assuma o papel aqui na Terra, que é de dominar, de governar e multiplicar. Quando você entender que quando você domina, quando você governa, você multiplica, você começa a ter poder na sociedade, cada um vai começar a buscar uma posição. Então é o seguinte, vem cá comigo. E me perdoe começar dessa forma, esse 459, essas horas da manhã, às 5:10 da manhã, a gente já está falando dessa forma, sobre blindagem emocional, mas eu precisava te falar isso. Não tem como nós falarmos sobre família e dentro de família falar sobre algo muito importante, que é a palavra perdão, se eu não te falar antes sobre blindagem emocional. O que é a blindagem emocional? É começar a estimular a identidade dos seus filhos. É começar a clarificar o propósito de cada um deles. É começar a criar uma nova realidade. Eu comecei essa manhã falando exatamente sobre o seu projetor. Você criar um projetor através de novas memórias. E como que eu faço isso? Então vem cá, vou trazer para você, vou abrir um loop agora, um parênteses, para você entender exatamente o que eu estou te falando. O Nés sempre conta algo que é sobre ele imaginar a riqueza.
O Nézio, ele vem do interior do Goiás e ele fala o seguinte: o meu maior sonho, o que ligava o meu projetor para ter como carro era um Camaro. Ele sempre conta isso. Que era ter um Camaro, meu sonho era ter um Camaro, eu queria ter um Camaro, eu trabalhava para ter um Camaro. Então o projetor dele fazia o quê? Desenvolvia uma imagem de um Camaro. E aí você pergunta, mas Camaro é um bom carro. Por que não pensava numa Porsche, não pensava numa Ferrari, não pensava numa McLaren? Ele conta que ele não pensava sobre isso, por quê? Porque no armazenamento de informações não tinha. Ele nunca tinha visto no interior do Goiás, ele nunca tinha visto uma Porsche, uma Ferrari, uma McLaren. Isso não tinha essa informação aqui. Como que ele ia projetar algo que ele nem sabia que existia? Olha que forte isso. Como que o Nes ia projetar algo que ele nem sabia que existia? E aí, o que ele sabia que existia? Ele sabia que existia um Camaro. E tendo o Camaro, era a realidade dele, era o sonho dele. E aí você faz o quê? Você precisa começar a adicionar novas memórias, novas informações para começar a projetar. Eu trouxe o exemplo do Nésio sonhando sobre o carro. Agora eu vou trazer o exemplo de alguém que cresce numa família destruída, cresce num lar bagunçado, cresce numa família toda desestruturada. As informações que ele tem armazenado, presta atenção, o seu cérebro só consegue projetar aquilo que está armazenado. Escreve aí. Meu cérebro só projeta aquilo que eu tenho armazenado. Por isso que nós falamos sobre meios, sobre andar com pessoas que você quer ter resultados, fazer negócio com pessoas que você quer ter resultado. Eu vou abrir mais um loop aqui, mais um parênteses, depois eu venho fechando cada um deles. Eu lembro quando eu comecei a desenvolver grandes negócios, eu entrava em grandes oportunidades apenas só para aprender. Eu falava, não, me vende apenas 1%. Me vende apenas 1% para que eu possa entrar na operação. Mas como assim, Thiago, 1% você não vai ter poder nenhum de negociação ou de fala dentro da empresa? E eu falo o seguinte, eu não quero ter isso. Eu só quero armazenar novas informações, novas oportunidades. E aí a gente começa a desenvolver no agro, começa a desenvolver no mercado imobiliário, começa a desenvolver no mercado de mineração, começa a desenvolver no mercado de geração de energia, começa a desenvolver no mercado de seguros, começa a desenvolver no mercado de leilões, começa a desenvolver no mercado internacional, começa a desenvolver no mercado de importação, começa a se desenvolver no mercado tech, no mercado de eventos, no mercado de seguros, de consórcios, de financiamento. Presta atenção no que eu acabei de te falar. Quando você começa a entrar em grandes negócios, mesmo com uma pequena participação, você começa a trazer novas informações para o teu cérebro, porque apesar de 1% não te dar o poder de negociação, mas ele te dá o poder de sentar na mesa para ouvir. Uau! Presta atenção. Um grande segredo da sabedoria é sobre ter ouvidos de discípulo. O que é ouvido de discípulo? Ouvido de discípulo é um ouvido pronto para aprender. Tiver fazendo sentido para você, eu vou te fazer um convite. Clica aqui nesse botãozinho de compartilhar. Manda para 3 pessoas lá no WhatsApp. Talvez ela não veja agora de forma ao vivo, mas ela vai assistir amanhã e tá tudo certo. Quando ela acordar, depois de amanhã, no final de semana, ela vai assistir lá. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou investindo no acesso. Acesso ao quê, Thiago? Acesso a ambientes, pessoas e informações. Anota essas 3 coisas que você precisa investir: ambientes, pessoas e informações. Novos ambientes vão te levar a conhecer novas pessoas e novas pessoas vão te levar a ter novas informações. Por que eu estou falando isso aqui? Presta atenção.
Porque eu começo a introjetar novas informações e o meu cérebro só consegue projetar aquilo que eu tenho armazenado. Então eu te trouxe um exemplo do Nésio sonhando um Camaro, porque ele não poderia sonhar outra coisa, uma Porsche, uma Ferrari, uma McLaren, porque ele não sabia que existia, não tinha, até vir para São Paulo, que é um ambiente, conhecer novas pessoas e com essas novas pessoas ele começar a ter mais informações, não somente, não somente carro, mas carros importados de alto luxo, mas avião, helicóptero. Ano passado nós compramos um avião. Como que alguém ia projetar, imaginar algo que não sabia que era possível? Então você começa a colocar novas informações. Então eu tenho o exemplo do Nésio com um carro, eu tenho o exemplo de um empresário que começa a acessar novas empresas e com essas novas empresas ele começa a ouvir novas coisas e ouvindo novas coisas, começa a ter novas informações, consegue projetar algo novo. Tá bom, agora vamos falar sobre família, Thiago, que é o tema de hoje. Vamos falar sobre família. A a projeção de uma família só vai ser daquilo que ele carrega. Por que muitas pessoas falam que tem um drive instalado que família é pesado? Que família é só discussão? Escreve aí para mim nos comentários. Vamos fazer um teste agora? Vocês topam fazer um teste ao vivo? Um teste ao vivo? Quando eu falo a palavra família, qual é o primeiro driver? A primeira palavra que vem na sua mente? Não aquilo que você gostaria que ela fosse e representasse na sua vida. Mas qual é a primeira palavra que vem rapidamente quando você pensa no tema família? Ó, alguém estava falando amor, base, união. Presta atenção, não é aquilo que você quer. Presta atenção nisso. Eu quero que você vá olhando os comentários e digitando ali. O pessoal fala, família é bênção, família é união, família é base, família é amor. Isso é o que você ressignificou e criou como código a partir de hoje e é aquilo que você quer. Mas aí tem gente já falando a verdade, que o drive é família é problema. Família é estresse, tá aqui, ó. Família é discussão. O que mais? Berço, grandes desafios, aconchego, família é bagunça. Você está vendo os drivers que estão instalados e a projeção de cada um? Deixa eu ver mais alguém falando verdade aqui. Não, não é aquilo que você quer. É o drive que está instalado. No momento que você ouve a palavra família, alguém colocou sobrecarga. Aí é amor, aprendizado, base, ressignificando. Alguém já está no processo vivendo isso. Alguém falou, ó, família é minha vida. Não é a sua vida, família. Família não é a sua vida. Se você não tiver mais família, você não vai ter mais vida? Família não é a sua vida. Você precisa se desenvolver, crescer e aí você agrega a sua família. A gente poderia entrar mais nesse tema. É como fala o seguinte no cônjuge. Ah, ele é a cara metade, é a metade da minha laranja. Não, presta atenção. Quando você tem no cônjuge duas metades, quando multiplicar, você não tem um. Mas quando você tem dois íntegros, numa relação 1 vezes 1, você tem um resultado de 1. Mas se você multiplicar metade, meio por meio, não dá 1. Se você multiplicar 0,5 vezes 0,5, dá 0,25. Quer dizer, se você pega duas metades, você prejudica o resultado dessa multiplicação. Me perdoe de ser tão franco com você nessa manhã, mas eu preciso realmente começar a instalar novos drivers na sua cabeça, trazer um novo significado para algumas coisas, para você começar a projetar algo de forma diferente. Alguém está falando a verdade aqui, começou a falar a verdade, aquilo que está no coração. Bloqueadores, família é bloqueadores. Tô vendo mais gente falando a verdade. Turbulência, convívio difícil, família, desafio diário, manipulação, desunião, insegurança, traumas, rigidez,
briga, indisciplina, cansativo, separação, confusão, cuidado. Olha quantos drives estão instalados quando a gente fala a palavra família. E driver não é sobre você achar o melhor momento, a melhor palavra para encontrar para aquilo, para o teu cérebro fugir. Qual é o primeiro sentimento que é gerado quando você ouve algo? Quando você ouve casamento, quando você ouve dinheiro, quando você ouve trabalho, qual que é o primeiro sentimento que é gerado? Isso é a melhor forma que existe para você identificar os seus sentimentos e ressignificar tudo aquilo. Então, qual que é o projetor? Qual é a imagem que esse projetor ele está criando? De bagunça, de insatisfação, de pesado, de desunião, de briga, de rigor. Esse projetor só está projetando aquilo que já está armazenado. Então, para algumas pessoas, família é desespero. Alguém colocou família é desespero. Família é culpa, prejuízo, vampiros mentais. Presta atenção, é uma manhã de cura. Pode começar a liberar. Casamento é igual prisão. Olha quanta gente está começando a liberar o driver que estava instalado. O que a gente vai fazer? A gente vai reprogramar. Às vezes você não sabe o que é o driver, alguns mais antigos lembram quando você ia, por exemplo, instalar uma impressora. Você tinha uma impressora, você tinha um computador. No computador você precisava instalar um CD, que é um driver. É o CD da impressora, para a impressora funcionar. Alguém falou, família é fofoca. É um fardo. Família é céu ou inferno? Família, alguém colocou bloqueadores de sonhos. Desespero, complicação, sofrimento. Família é inveja. Família é confusão. Por que eu estou te falando e dando liberdade para falar? Thiago, você está falando dos negativos. Espera aí. Eu estou falando dos verdadeiros drivers que estão instalados. De tudo aquilo que já foi armazenado um dia. Então, quando você pega, que nem você ia instalar um Windows 95, que você tinha que colocar os disquetes para fazer essa instalação. É exatamente isso. Durante toda a sua vida, no salão da sua alma foi introjetado disquetes com drivers sobre tudo isso que você acabou de falar. Manipulação, que é difícil, que é fardo, que é pesado, que são bloqueadores de sonhos, que é frustrante. Presta atenção. Agora eu te pergunto, todos esses drivers são originais? Eles fazem parte do programa original? Quando Deus criou a instituição família, ele colocou esses drivers de abuso, bloqueios, manipulação, peso, fardo. Ou isso foi introjetado com o passar dos anos na criação do caos? Então, quando você olha para a origem, qual que é o grande convite para você? Tudo que você for projetar na sua vida, você precisa olhar para a origem, olhar para o original, olhar para aquele que criou e como foi criado. Família ela não foi criada para ser peso, fardo, bloqueios. Família ela foi criada para ser um instrumento aqui na Terra, ser um exército aqui na Terra. Por isso que eu volto a te falar o seguinte, que todos os dias você precisa blindar os seus filhos. Você só tem esses drivers instalados porque você não recebeu uma blindagem enquanto você era criança, jovem e no seu crescimento. Você não recebeu essa blindagem. E é por isso que você precisa começar a blindar todos os seus filhos. Tiago, como que eu blindo os meus filhos? Se a vida é sobre uma projeção, uma verdade, quando você começa a falar sobre criar uma imagem, começar a criar uma nova realidade, alguém perguntou ali, gays não podem ter família? Claro que podem. Quem sou eu para falar que não podem? Quando vocês começarem a tirar e descomplicar algumas coisas,
e ser muito mais simples. Todos aqueles que foram criados, eles têm a oportunidade de fazer aquilo que o Criador já falou o seguinte: ei, essa é a sua oportunidade. Agora, se existe alguma disfunção na criação dessa família, essa disfunção, ela precisa ser corrigida ou ela merece ser corrigida. Qualquer família que existir uma disfunção no posicionamento dela, ela precisa ser corrigida. Por quê? Porque quando estiver fora de posicionamento, existe caos. Então, todas as pessoas devem e merecem criar suas famílias, seus ciclos, criarem seus exércitos. Por quê? Porque é esse exército que vai te auxiliar a avançar sempre. Então vamos lá, vamos continuar sobre a blindagem aqui. Você começa a criar novas imagens e esse projetor. Então essa imagem que é projetada é uma verdade. Se você pega um projetor que está jogando um filme, esse filme ele está ali porque ele é uma verdade, ele realmente funciona. Como que ele funciona? Ele funciona porque ele já está programado na máquina para jogar lá. Então por que algumas pessoas têm esse driver ou essa verdade instalada que família é pesada, que é fardo, que são bloqueadores, que é do mal, é confusão? Por quê? Porque é essa informação. E como que eu carrego essas informações? Através de tudo aquilo que você um dia já viveu. Tudo aquilo que você já passou na sua vida, ela começa a armazenar essas informações. Por que algumas pessoas têm essa projeção sobre família? Porque viram na família dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, todos esses pesos. Então começa a introjetar que família é bagunça, que é discussão, que aquelas festas de final de ano que deveria ser bênção, é só discussão, é só mentira, fofoca. Eu estou falando dos drivers que você compartilhou comigo aqui na live. Aí acontece aquilo que o Cesano acabou de falar. Infelizmente, presta atenção, infelizmente meus filhos já estão adultos e não querem ter filhos por culpa de drives instalados neles. Como resolver isso? Te falar o seguinte, Cesânio. Depois que eles foram enviados, dificilmente você conseguirá mexer nos drivers instalados neles. Eles serão os únicos que podem mudar esses drivers. Então algumas pessoas falam o seguinte, atendendo grandes famílias, eu sempre ouvo as pessoas falando o seguinte: mas Thiago, meus filhos adolescentes, não sei onde que eu errei e eles não querem mais me ouvir. Presta atenção, os teus filhos queriam te ouvir até os 12, 13, 14 anos, quando eles estavam próximos a você. Só que a grande maioria passou esse tempo todo trabalhando fora de casa, sem criar uma blindagem, e quando os filhos começam a ganhar asas, começam a viver as suas próprias vidas, eles não querem mais voltar. E eles não querem estar com os pais. Eles querem viver a vida deles. O período de estar com os pais na instalação de drivers, você precisa aproveitar. Por isso que eu te falo que você precisa começar a criar uma blindagem emocional dos seus filhos. Alguém falou, minha filha de 14 anos parece que não quer me ouvir. É, Marcos, ela já está começando a criar as asas dela e quer começar a viver a vida dela. Se você fez uma blindagem emocional nos seus filhos, se você sempre ouviu, sempre criou esse compartilhamento com eles, quando chegarem na idade de voar, eles vão continuar ouvindo. Mas se não foi criado isso durante toda a infância, dificilmente você vai criar isso na fase da juventude. Ei, presta atenção, você que tem filho, você precisa aproveitar esse período, que é o período onde eles estão te ouvindo, estão sendo permitidos na criação de drivers. E quando eu digo driver, estou usando essa palavra para simplificar e você entender que o driver é a instalação do CD para funcionar a impressora. O que é impressora? A impressora é a projeção. Tá bom, Thiago, como que eu faço isso? Eu vou te falar como que você faz exatamente isso. Através dessa blindagem, através de uma nova realidade. Escreve aí. As minhas verdades acontecerão através de novas informações. Quando eu começo a introjetar novas informações, eu começo a criar uma nova realidade. É como se você fosse antigamente, lembra
aqueles filmes de rolo que tinha nos cinemas, que eram os rolos, os mais antigos talvez conheçam. O que eu vou fazer? Eu vou sacar, ressignificar, tirar esse filme antigo e adicionar um novo filme para começar a ter uma nova projeção. Nossa, isso é poderoso. Quando você começar a trocar esses filmes e colocar novos filmes, e através desses novos filmes você criar uma nova realidade, você começa a ter uma nova verdade. É interessante que eu estava pensando aqui se eu ia falar ou não, mas eu sei que isso vai curar algumas pessoas e algumas famílias. Ontem, ouvindo algumas pessoas de uma forma particular contando o estágio que a sua família está hoje. E algumas famílias estão completamente destruídas. Presta atenção nisso que eu vou te falar. E foi incrível ouvir algumas pessoas seguidas falando o seguinte, Thiago, homens falando, Thiago, preciso falar algo para você. Eu amo minha esposa, mas nós estamos separados há X anos por causa de uma traição dela. E a família foi destruída por causa de uma traição. Eu falei, tá, e você acha que isso vem da onde? E a maioria dos homens falando, só pensei em trabalhar, não dei valor, comecei a buscar fora coisas que deveriam estar dentro de casa. E o meu maior prazer era ficar o maior tempo possível fora de casa, fazendo dinheiro, construindo um legado para que eu possa abençoar o meu cônjuge e os meus filhos. Eu falei, tá bom, e tendo essa consciência agora, quais são os próximos passos? É pedir perdão por tudo aquilo que eu fiz e se eu tivesse uma nova oportunidade, as pessoas contando, se eu tivesse uma nova oportunidade, eu nunca teria ficado longe da minha família. Porque, presta atenção, família é intimidade, escreve, família é intimidade. Família é intimidade. E como que eu gero intimidade? A intimidade é gerada através de relacionamento. Você só tem intimidade se você tem relacionamento. Mais de 10 anos cuidando de casais, as pessoas iam falar: ai, Thiago, acabou a química. Ei, presta atenção. A química não acaba, porque a química é física. A química é só fazer isso aqui, ó. Só encostar já gera química. O que acabou foi o relacionamento. E o relacionamento destrói a intimidade. Você quer ter intimidade com seu cônjuge? Tenha relacionamento. Quer ter intimidade com seus filhos? Tenha relacionamento. Quer ter intimidade com Deus? Tenha relacionamento. Como que eu tenho relacionamento, Thiago? Através de fazer as mesmas coisas, mas principalmente vibrar na mesma frequência. Me perdoe, mas deixa eu te falar um negócio agora. A sua esposa não gosta de você. O seu marido não gosta de você. Me perdoe falar isso nessa manhã, às 5h34 da manhã. A sua esposa não gosta de você. Seu marido não gosta de você. Seus filhos não gostam de você. Seus amigos não gostam de você. A sua esposa gosta da sua frequência. Seu marido gosta da sua frequência. Seus filhos, os seus amigos, os seus colaboradores, os seus clientes, eles gostam da sua frequência. Como assim frequência, Thiago? É sobre a sua utilidade. Presta atenção nisso que eu vou falar para você que é homem. A sua esposa, ela gosta da sua frequência e da sua utilidade. Thiago, isso é muito pejorativo. Isso é muito egoísta que está falando. Presta atenção. Seja alguém inútil para ver como que vai ser o seu casamento. Esse exemplo que eu te trouxe foi de pessoas que estavam trabalhando, correndo muito, mas dentro da instituição estavam inúteis. Porque não tinham tempo nem para trocar uma lâmpada, quanto mais para uma conversa, quanto mais para uma blindagem emocional dos seus filhos. Pergunta para qualquer mulher se ela gosta de um homem que não tem utilidade.
Como assim uma utilidade, Thiago? Utilidade de ser aquele que é provedor, de ser aquele que é cabeça, ser aquele que leva segurança. Putz, se você entender isso, se o teu cérebro não explodir nesse exato momento, eu não sei o que vai explodir mais no dia de hoje. Começa a perder sua utilidade. Na amizade, começa a perder a sua frequência e sua utilidade dentro de um relacionamento de amigos. Mas daí você é tão careta, tão religioso, tão tapado, que fala, não, eu não sou interesseiro. Não. Então olha para os seus amigos, você está com eles por quê? Você está com seu cônjuge por quê? Por causa da utilidade e da frequência deles. Quando os casais se separam, eles separaram por causa da baixa frequência que existe e na baixa comunicação. Porque a comunicação, A mais B falando, então imagina o cônjuge falando lá, 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 lá. A baixa comunicação ou a alta comunicação é que aproxima o relacionamento. E quando aproxima o relacionamento é o que gera intimidade. E quando eu falo de interesse, eu estou falando de interesse genuíno na construção de algo. Sempre é sobre a construção de algo. Quando você começa a juntar esses interesses em prol de algo em comum, você começa a crescer esse relacionamento. Então a comunicação faz estreitar o relacionamento e esse relacionamento gera intimidade. Qual que é o problema de alguns casais no começo do relacionamento? Eles falam crise de 1 ano, crise dos 3 anos, crise dos 7 anos, crise o caramba. A crise está na comunicação. Aí acontece o quê? Essa intimidade já não acontece porque esse aqui está decidindo falar lá fora. Está decidindo ter um relacionamento lá fora. Está decidindo ter intimidade. E quando eu digo isso, não estou falando de relacionamento extraconjugal. Estou falando de relacionamento com trabalho. Relacionamento com os seus sonhos. Relacionamento... Fica lá sempre falando para fora. Está aqui ó, no vídeo. Falando, gerando intimidade para fora. Sendo que é preciso virar essa comunicação aqui dentro. E com essa comunicação começar a ter um relacionamento e esse relacionamento gerar intimidade. Quantas famílias você conhece que são destruídas por falta de comunicação? Quantas famílias você conhece que são destruídas por falta de relacionamento? Eu acabei de subir 2 comentários aqui te trazendo exemplo, aonde os pais falaram o seguinte: os meus filhos não querem ter um relacionamento comigo. Acontece que o quê? Eles estão aqui, crianças, querendo fazer somente isso. Todos os dias querendo mostrar um joguinho novo, querendo mostrar uma arte nova, querendo mostrar um aprendizado. Eles estão aqui, ó, todos os dias. As crianças esperam seus pais chegarem em casa para compartilhar seus aprendizados, compartilhar as suas aventuras, os seus medos, os seus anseios. O que eles esperam? Eles esperam que os pais estejam aqui, gerando esse relacionamento, criando essa intimidade. Só que alguns insistem em estar para lá. E aí essa criança ela continua crescendo, se desenvolvendo, começa a ter 10, 12, 13, 14 anos. Ela fala, opa, deixa eu começar a virar também o meu foco. Deixa eu começar a virar aqui para fora. Deixa eu te mostrar aqui, mostrar essa fase ridícula aqui. Posição ridícula só para te mostrar. Elas começam a fazer o quê? Começam a olhar para fora. Começam a olhar para suas próprias vidas, começam a olhar para os seus próprios afazeres. E aí, depois esse aqui, que já conquistou bastante coisa, fala o seguinte, não, deixa eu voltar aqui. Só que quando volta, o que acontece? Não tem mais relacionamento. Alguém colocou um comentário bem pesado. A minha família foi destruída por falta de relacionamento, por traição. Presta atenção. A comunicação gera um relacionamento e esses relacionamentos geram uma intimidade. Qual que é o grande problema? Quando você vira a quando você vira a direção da comunicação. Essa comunicação só fica pro exterior. E vai estar tudo certo. Aqui vai começar a falar e não vai ter resposta. Vai chegar no momento ele fala o seguinte: "Deixa eu ir para lá também". E aí quando esse volta, fala: "O que eu fiz? Aonde que eu errei? Meus filhos não querem mais me dar atenção".
Caramba. Ei, entende só essa merda que eu tô te falando. Você que tem filhos, você que é casado, você que tem um relacionamento, só entende a porra do que eu tô te falando nessa manhã. Caramba, velho. Para de achar que acabou a química. Para de ficar vivendo na sua bolha, no seu eu, pensando apenas nas suas coisas. Alguém perguntou, Thiago, cadê o amor? Tá lá em 1 Coríntios 13 o amor. O que você precisa é começar a criar uma blindagem emocional. Como que eu crio uma blindagem emocional, Thiago? Você vai criar uma blindagem emocional ressignificando e instalando novos drivers. Todos os dias, quando o seu filho for sair para a escola, você trazer ele, abaixar na altura dos olhos dele, olhar olhos nos olhos e falar o seguinte: você é amado, você é aceito, você é acolhido, você é forte, você é corajoso, você nasceu para governar, você nasceu para dominar, você nasceu para multiplicar. Você é imagem e semelhança. Todos os dias eu estou fazendo o quê? Projetando uma nova imagem. Presta atenção. Ele não vai criar esses novos drivers lá fora, no momento que ele sai da sua porta, da sua casa. Ele não vai criar novos drivers, instalar novos drivers quando ele sair pela sua porta. Presta atenção, isso daí não é problema do mundo. Isso não é problema do mundo. Isso é problema seu. Criar uma blindagem emocional. Quando você começa a projetar, quando você começa a interiorizar novos drivers sobre a sua identidade, sobre a identidade da criança, ela começa a projetar uma nova realidade. Vem cá, vou te falar para você criar uma blindagem emocional no seu casamento. Todos os dias, falar o quanto que o seu cônjuge é amado, o quanto ele é importante para você, o quanto essa pessoa é inteligente, o quanto essa pessoa é linda, o quanto essa pessoa cria novos desafios. Você está criando uma blindagem emocional dentro do seu casamento. Quando vocês estiverem orando juntos, você está criando uma blindagem emocional. Quando você começa a colocar o seu casamento no outro nível, outros patamares, você está criando uma blindagem emocional. Existem 3 tipos de oração, formatos de oração, maneiras de orar que eu, Thiago, acredito. Tem aquela que você está no quarto sozinho, rasgando as vestes. E ali você fala tudo que precisa falar. Rasga o coração. Existe uma forma de oração, é onde você está com o seu cônjuge alinhando os drivers para projetar algo para o seu casamento. E tem um terceiro tipo, que é quando você ora, sozinho ou com o seu cônjuge, e deixa a porta entreaberta. Por que você deixa ela entreaberta? Para que seus filhos comecem a ver e projetar isso na sua própria vida. Nunca vai ser sobre aquilo que você fala, mas vai ser sobre os exemplos que você dá, através do seu comportamento. Eu não consegui nem ler o texto hoje, porque meu coração está explodindo quando você começar a ter um novo posicionamento com a sua família. Quando você começar a criar uma nova blindagem emocional para os seus filhos. Tá bom, Thiago? De tudo que você falou sobre família, o que eu preciso ter para criar uma blindagem emocional? O que eu preciso fazer para ter um relacionamento e gerar intimidade? Qual é o primeiro comportamento que eu tenho? Pega, se você tiver a Bíblia, pega aí a Bíblia. Deixa eu mostrar exatamente o que você precisa. Primeiro deixa eu te mostrar lá em Provérbios. Pegue aí a sua Bíblia e coloca aí Provérbios 3.
Você quer ter dias longos, prósperos, em paz? Eu vou te mostrar como você ter dias longos, prósperos, em paz. Provérbios 3 tá assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração, o coração onde fala das emoções. Guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, lhe darão prosperidade e paz. Ei, presta atenção. Você quer ter uma vida longa, próspera, em paz? Você precisa não esquecer das leis e guardar no coração os mandamentos. Ele continua falando o seguinte: que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens. Presta atenção nesse comportamento. Comportamento de amor e fidelidade naqueles que guardam os mandamentos e não esquecem das direções. Quando você começa a desenvolver o amor e a fidelidade, você começa a ter o favor de Deus e dos homens. Tá bom, Thiago, eu já ouvi falar sobre amor. Amor é ter relação. Amor. O que é amor? Eu vou te mostrar agora. Você vai lá em 1 Coríntios. Pega lá, 1 Coríntios 13. Eu vou te mostrar exatamente o que é o amor. E aí você vai entender exatamente como criar essa blindagem emocional dentro da sua família, dentro da sua casa. E você vai começar a alinhar essa comunicação para ela nunca mais estar desalinhada, estar com disfunção. Vem cá, presta atenção. 1 Coríntios 13 diz o seguinte: Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Presta atenção, um caminho muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine. Você que nunca leu, presta atenção nisso que eu vou ler agora. Quem perguntou que Bíblia que você usa? Eu uso uma nova versão. Tá meio velhinha, mas tá aqui, ó. Tava aqui gravado aqui, ó. Nova versão internacional. A melhor para estudo é essa aqui, ó, King James. Essa é a melhor para estudos. Mas eu gosto de utilizar a nova versão internacional para quem está começando agora. Ela não é das melhores traduções, mas tem uma fácil compreensão. Me auxiliou muito há 15 anos atrás, quando eu comecei a estudar. Então tá aí. Tem essa. As pessoas sempre falam. Então a NVI é mais fácil. A de estudo utiliza a King James, porque ela tem não só as passagens, mas embaixo ela tem os estudos. E aí tem uma que eu ganhei há uns 3 anos atrás, que eu gosto, que está lá no escritório, que é chamada Bíblia Colorida. Eu vou trazer ela para te mostrar aqui. E tem essa aqui, ó, que é uma nova, que é em ordem cronológica. Então são todos os versículos numa ordem cronológica da onde eles estariam encaixados. Então tem uma passagem que está lá em João, que ela se encaixa no começo dessa cronologia, enfim, tudo mais. Mas vem cá, vamos falar sobre amor. 1 Coríntios 13, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. O que ele já começa a falar nesse texto? Que não importa a qualidade que você tenha, não importa as habilidades que você tenha, não importa o conhecimento que você tenha, não importa quem você seja, se você não tiver amor, vai ser só um prato que retine, vai ser só alguém fazendo barulho. Ei, presta atenção, vem cá, vamos olhar para cá dentro de casa, para o seu filho, não importa quem você é, o tamanho que você é, a fama que você tem, aquilo que você faz, se não tiver amor, comunicação, relacionamento, intimidade, vai ser só alguém que faz barulho. É como uma árvore florida que não tem frutos. Ela não serve para nada. Não importa a habilidade que você tenha, a comunicação dos homens, a linguagem dos anjos, se você não tiver amor, vai ser só alguém fazendo
barulho. E ele continua falando o seguinte: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Vem cá, ele continua falando o seguinte: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Quer dizer, mesmo que você faça o sacrifício, estou sacrificando a minha vida pela minha família. Presta atenção, se não tiver amor, de nada adianta. Ei, vontade de entrar aqui nesse computador, na sua cabeça, chacoalhar, rasgar ela, chacoalhar e falar o seguinte: ei, não adianta você falar, estou me sacrificando pela minha família, estou me sacrificando pelo meu casamento, eu faço isso, estou fazendo aquilo, presta atenção, se não tiver amor, não vai adiantar. Tá bom, Tiago, o que é amor? Me traz então que eu possa mensurar e possa ser palpável. Ele continua, você vai entender exatamente aqui nesse texto como começar a agir com o seu cônjuge, com seus filhos, dentro da sua família. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Ei, presta atenção. Dentro do casamento não tem inveja, não se orgulha, não se vangloria, é paciente e é bondoso. Eu te pergunto, dentro da sua família, essa que você sacrifica tanto, você tem paciência? Você é bondoso? Você não se orgulha? Não se vangloria? Você para ouvir aqueles que estão dentro de casa esperando o dia inteiro você chegar para te contar sobre aquilo que é importante para eles? Ninguém me perguntou se eu tenho filho. Eu tenho 2 filhos, uma de 17 e um de 6. E às vezes é desafiador, com tanta coisa na cabeça, tanto projeto, parar para ouvir sobre coisas que não fazem sentido para minha vida, mas que para ele ou para ela são importantes. Sobre uma nova música de um cantor que lançou, sobre um novo tema, sobre um problema na escola, sobre um aprendizado nos esportes. Parar, olhar nos olhos, respirar e estar presente no momento. É como se fosse parar o mundo exterior com tantos afazeres e falar o seguinte: eu estou presente aqui no momento. Pode falar que eu estou te ouvindo. Não, vamos continuar lendo o texto aqui. Versículo 5. O amor ele não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Te pergunto, existe isso dentro da sua casa, dentro da sua família? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não, presta atenção, você vai pegar depois o capítulo 13 de 1 Coríntios e vai grifar em todas as características. Você precisa ser alguém bondoso, alguém que não se orgulha, que não busca seus próprios interesses, que não se ira facilmente, que não guarda rancor, que não se alegra com a injustiça. É aquele que sofre, crê, espera, suporta. Versículo 8. O amor nunca perece. O amor ele nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Nossa! Comece a instalar isso na sua vida. Comece a interiorizar essas novas informações para você começar a criar uma nova imagem. Alguém perguntou como fazer para elevar a frequência do cônjuge. Eu estou te mostrando aqui. Você não vai levantar a frequência do outro. Você levanta a sua frequência. Que frequência que é? A frequência está vinculada ao amor. Conforme você vai subindo, o amor ele constrange. Conforme você vai subindo a sua frequência, automaticamente a frequência do seu cônjuge ela sobe também.
Porque a frequência ela vai analisando todo o ambiente e ela vai equalizando isso. Então é como se fosse uma vibração. Você está aqui vibrando, 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 e todas as partículas estavam paradas, você vibrando, você começa a acionar todas essas partículas e essa frequência ela começa a subir também. Qual é o problema? Que as suas partículas estão aqui na inércia, as partículas do seu cônjuge na inércia também, você fala, vai, aumenta a frequência, elas estão paradas. Quando você começa, imagina várias bolinhas representando várias partículas, bolinhas representando várias partículas. Se eu tivesse aqui, eu vou dar um jeito para te mostrar isso, presta atenção. Eu vou dar um jeito. Eu consigo tudo que eu quero. Aqui, ó. Você tem várias partículas na sua vida e tá aqui parados. Vocês estão aqui parados. Vou mostrar no preto que fica mais fácil. Você tá aqui com várias partículas paradas aqui na inércia. E falando pro seu cônjuge, vai, aumenta a frequência, aumenta a frequência, aumenta a frequência. E você tá parado. Quando você começa a vibrar, todas as partículas começam a vibrar e todos começam a elevar. Você precisa primeiro subir a sua frequência. E subindo a sua frequência, você começa a mudar todo o ambiente. Presta atenção, o conhecimento ele vai passar. As profecias vão passar. As línguas vão cessar. Mas existe uma coisa que não vai passar, que vai ser quando aquele que é perfeito vier, ele vai curar tudo que é imperfeito. Através do amor. Quando eu era menino, presta atenção para a gente começar a caminhar para o fim aqui no dia de hoje, que eu não sei como já são 5h57. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Isso aqui não é para te inferiorizar. É só para você entender que quando você era menino, você fazia as coisas de menino, falava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás todas as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelhos, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanece agora essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Escreve o seguinte: amor é amadurecimento. Amor ele está vinculado diretamente com o amadurecimento. Quando você é menino, eu não estou falando de idade, porque idade nada tem a ver com maturidade. Maturidade tem a ver com relacionamento e com experiências. Presta atenção, maturidade tem a ver com experiências. E o amor ele está vinculado com o amadurecimento. Presta atenção no que eu acabei de falar. Quanto mais experiências você viver, maior o seu nível e grau de maturidade. Quanto maior o seu nível e grau de maturidade, maior é o seu amor. Porque hoje você conhece em partes. E você fala baseado nas partes que você conhece. Mas vai existir um tempo que vai ser revelado. E aí você vai ter um conhecimento pleno. O amor, ele é amadurecimento. O amor que talvez você queira desenvolver na sua casa está vinculado diretamente com o amadurecimento. Com o nível de novas experiências. Conforme você vai vivendo novas experiências, você vai tendo uma maior maturidade. E tendo uma maturidade, alguém falou o seguinte: fala, Thiago, eu tenho 13 anos, posso ser homem? Você pode ser homem através da sua identidade e aumentar o seu nível de experiência. Por quê? Porque é a maturidade que vai começar a dizer quem você é. Não é a sua idade, não é aquilo que você fala.
é a quantidade de experiências. Por exemplo, um soldado romano, ele era promovido, sabe pelo quê? Pela quantidade de cicatrizes que ele carregava. São as cicatrizes que vão estabelecer os seus cargos. As cicatrizes estabelecem as suas insígnias, o seu patamar. Cada nova cicatriz de um combate, ela vai te dar uma nova insígnia para você subir um novo patamar. Alguém perguntou, hoje falta maturidade nas pessoas. Hoje o que falta é consciência para as pessoas. E a maturidade que vem através de experiência. Quanto mais experiências eu viver, quanto mais oportunidades eu experimentar, maior o meu nível de maturidade. E quanto maior o meu nível de maturidade, mais eu consigo desenvolver em amor. Quer desenvolver amor dentro do seu casamento? Tem experiências. Quer desenvolver amor com seus filhos? Tem experiência. Quer desenvolver amor com seus amigos, com seus parentes, com seus colaboradores, com as pessoas que você convive? Tenha experiências. Para a gente fechar tudo que foi falado hoje, por que eu preciso ter experiência, Thiago? Porque isso aumenta a sua maturidade, mas quando eu tenho experiências, eu vou para um campo, um laboratório de experimentos. Presta atenção, na experiência eu vou para um campo de experimentos. E nesse campo de experimento eu começo a ter uma comunicação, relacionamento e intimidade. Se você vai fazer uma viagem, uma experiência, e nessa viagem você entra dentro de um campo, um laboratório de experiências. E aí lá dentro você começa a ter comunicação. E essa comunicação começa a gerar uma maior intimidade. Posso fazer um convite para você? Saindo dessa live, daqui a pouco, 6h22, eu vou fazer a leitura de Provérbios. Todos os dias eu estou lendo o livro de Provérbios. E hoje a gente vai ler o capítulo 14. E para mim é um dos capítulos mais poderosos, com códigos poderosos. Quero te convidar aí nesse Instagram aqui, Thiago Rocha BR, e assistir 6h22 até as 7 horas. É 38 minutos que a gente fala sobre o livro de Provérbios e começa a te dar insights para você viver a sua vida aqui na Terra. Quem está no 6h22, coloca aí. Eu sou 6h22, só para ver quem participou. Mais de 1.000 pessoas, a gente fica ali conversando sobre. Depois da live agora, depois do 6h22, faz um favor para você mesmo. Prepara um café, uma linda mesa para as pessoas que são mais importantes. Traz para o campo do laboratório de experiências uma nova oportunidade. Prepara a mesa como você nunca preparou. Se você não puder preparar a mesa porque você está longe, está distante, faça um telefonema. Crie uma nova experiência para aumentar o nível de maturidade. Ei, presta atenção. Começa a subir o nível de maturidade através das experiências. Qual que é o grande problema? As pessoas caem no comodismo. Deixa eu te falar mais alguma coisa aqui para entrar no seu coração. As pessoas entram no comodismo, entram em algo chamado rotina. Qual que é o grande problema dos animais na selva que são caçados? Eles só são presas por causa da rotina. Como assim, Thiago? Eles passam todos os dias pelo mesmo caminho, fazendo exatamente as mesmas coisas no mesmo horário. O predador ele não precisa muito, ele só precisa estar na espreita. A hora que ele passa no mesmo local, na mesma hora, fazendo a mesma coisa, ele vai lá e devora. Exatamente isso que acontece no seu casamento. Aquele que veio apenas para matar, roubar e destruir, ele está só esperando o momento certo da sua rotina para atacar e matar, roubar e destruir. Quando não existe novas experiências, não existe novo nível de maturidade, não existe novo nível de amor. E algumas pessoas estão há 1, 5, 10 anos fazendo a mesma coisa nos seus relacionamentos. Indo no mesmo caminho para o trabalho, conversando com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos hobbies há 1, 3, 5, 10, 15, 20, 50 anos fazendo exatamente a mesma coisa. Ei, presta atenção.
até naquilo que o Senhor entregou como presente para o casamento, que é a relação pessoal do cônjuge, aquela relação apimentada do cônjuge. Talvez tenha crianças ouvindo aí. Você entendeu o que eu falei? Até o maior presente que o Senhor deu para o casamento, as pessoas estão fazendo exatamente a mesma coisa. Há 1, 3, 5, 10, 15, 50 anos fazendo na mesma posição. Sem novidade de vida. Sem experimentar alguma coisa nova. Fazendo exatamente as mesmas coisas. Somente para cumprir tabela. Como vai ter química? Como que vai ter intimidade fazendo sempre a mesma coisa? Como o seu cônjuge vai olhar para você e vai querer no meio da tarde te ligar, fazer um telefonema quente, querer arrancar com dente a sua roupa, se não tem intimidade? Como ele vai querer gerar ambiente se não tiver intimidade? Se não tiver novidade de vida, se não tiver coisas diferentes todos os dias? Ei, presta atenção. Comece a ter novidade de vida dentro da sua casa, com seu cônjuge e com seus filhos. Como que todos os dias vai ter uma intimidade com seus filhos se não tiver uma comunicação, se não tiver um novo nível de maturidade, novas experiências? Então, meu convite para você, após a live de 6h22, agora não, porque é 6 horas ainda, mas depois de 6h22, você vai lá, vai pegar os códigos de Salomão para viver na sua vida, aprender a crescer, prosperar, se desenvolver. Depois disso, você vai lá e vai criar uma nova experiência, subindo um novo nível de autoridade dentro da sua casa. E aí, para a gente fechar, é exatamente isso que é uma blindagem emocional na sua casa, nos seus filhos, no seu cônjuge. Porque se eles estiverem blindados emocionalmente, nada que for do mundo exterior vai atingir o seu coração. Respira fundo aí. Vamos fazer um boot agora. Um boot para selar esse momento. Alguém perguntou 6h22, não, é no Instagram, no meu Instagram aqui, ó, Thiago Rocha BR, tá? Lá no meu Instagram. Respira aí. Vamos fazer um boot agora. O que é o boot, Thiago? É uma mentalização, é botar a impressora para funcionar. Respira fundo. Senhor, a Ti rendo graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos. Obrigado por acrescentar fé, amor e esperança nos nossos corações. Mas, acima de tudo, obrigado por um novo nível de entendimento do amor. Que todos os dias a paz que excede todo entendimento e a vontade de ter novidade de vidas, ela possa explodir nos nossos corações. Eis aqui um exército sendo programado para uma missão muito maior, que é cumprir a tua vontade aqui na terra, assim como é feita nos céus. Que nós possamos desenvolver o amor todos os dias pelas pessoas, assim como nós temos o amor por ti. E esse amor que ele seja realmente genuíno. Não um amor sexual, mas um amor ágape, um amor que vem direto do trono, um amor da forma que o Senhor nos ama. Comece a se sentir amado, você que está nesse boot. Comece a sentir um amor constrangedor, um amor que vem direto do trono. É um amor que ele te constrange. Tamanho amor, tamanho cuidado, é um amor que ele te constrange. Comece a ver você agora sendo inundado por esse amor. Um amor fraternal.
E começa a ver você agora sendo constrangido por esse amor, e esse amor ele começa a transbordar, como se você fosse um vaso, ele começa a transbordar. E ele começa a escorrer para fora, começa a ver agora esse vaso sendo transbordado de amor, esse amor representado num líquido que gera vida, que é a água. Começa a ver essa água transbordando por esse vaso e ela atingindo outras pessoas. Começa a ver esse vaso no meio de uma sala, da sala da sua casa, ele recebendo tanto amor, e você é esse vaso, você recebe tanto amor e esse amor ele começa a transbordar. Começa a ver agora essa água, assim como fosse inundando a sua sala. Começa a ver agora essa água inundando os quartos, os cômodos da sua casa. E as pessoas que estão vivendo nela, que nem sabem, elas começam a sentir agora essa água tocar os pés dela. Assim como você deixa uma torneira aberta na pia, com um fecho naquela pia, sem deixar vazão, ela começa a encher e aquela água começa a transbordar na pia. É exatamente isso que está acontecendo nesse vaso. Ele começa a transbordar. E as pessoas começam a olhar e falar o seguinte: essa água está inundando a minha casa. Elas olham para o pé e ela começa a ver essa água começar a inundar, só que ela começa a sentir uma atmosfera diferenciada. Começa a ver agora essa água inundando o ser de cada uma das pessoas que vive com você. Se elas estão fora de casa nesse exato momento, quando elas entram dentro de casa e pisam, elas sentem o piso molhado, essa água representa um novo nível de amor e de maturidade. Respira fundo. Fala assim comigo: a minha casa e eu assumimos um novo nível de maturidade. Repete comigo: eu hoje assumo um novo nível de autoridade e maturidade. Respira fundo. Começa a ver agora um relacionamento diferente com o seu cônjuge, um relacionamento diferente com os seus filhos. Começa a ver você agora curtindo adoidado com eles, rolando e brincando no chão, parando tudo que for para ouvir aquilo que é importante para eles. Começa a ver agora você com o seu cônjuge, dando um carinho, como você nunca deu antes. Veja você agora preparando uma linda mesa de café da manhã. Não apenas cumprir aquilo que você faz todos os dias, mas esse dia especial. É um novo nível de transbordo dentro da sua casa. Um nível onde eles começaram a pisar num chão molhado, e esse chão você sabe que é uma nova fase para aquilo que era imperfeito começar a ser substituído, pois aquele que é mais importante entrou nessa relação com uma nova característica de amor e lealdade. É você no novo tempo. Começa a ver agora essa atmosfera da sua casa sendo mudada, porque você começou a ter uma nova atitude. As pessoas não conseguem entender o que está acontecendo, mas elas simplesmente são inundadas por esse novo nível de amor, esse novo nível de experiência, esse novo nível de intimidade. Eles não sabem onde isso aconteceu, só sabem que isso é muito bom. E as pessoas da sua casa vão começar a virar para você e falar: eu não sei o que está acontecendo, mas existe uma paz nesse ambiente. Existe nesse lugar não somente uma casa, mas agora existe um lar. E esse lar começa a subir a frequência de amor. E os seus filhos têm tempo para falar com você. O seu cônjuge adora falar com você, adora ficar com você. E vocês curtem de forma adoidada. Começa a ver agora, alguns anos à frente, você vivendo um novo estilo de vida dentro da sua casa. Os seus filhos te respeitando, te amando, te honrando. O seu cônjuge sendo parceiro, tendo uma aliança. Começa a ver você agora, o seu casamento, como uma grande aliança. Os seus filhos sendo treinados para um novo tempo. Respira fundo. Coloca o sorriso no seu rosto. Esfrega as tuas mãos. E fala assim: já é. Uau. Eu não sei você aí, mas eu aqui fui longe. Já é. Que você continue sendo sal e luz por onde caminhar, por onde passar. Que essa mensagem que você carrega, você
você vai conseguir, você consegue tudo que você quiser espalhar para os 4 cantos dessa terra. Para aqueles que são 6 e 22, participam do movimento 6 e 22, te vejo daqui a pouco, daqui a 7 minutos, dá tempo de você ir no banheiro, tomar uma água, preparar um café e eu te encontro lá. Aqui, ó, Thiago Rocha BR. Vai lá, a gente vai fazer a leitura e bora explodir cérebros e corações. Algumas pessoas me perguntaram sobre o evento de amanhã com o Marçal. Amanhã vai acontecer o CCM. O que é o CCM? O CCM é como criar o seu método. Eu e o Marçal, nós criamos uma imersão de um dia, a partir das 8 horas da manhã. Você vai entrar, vai absorver todo o conteúdo, vai fazer na prática. São mais de 20 ferramentas que você vai exercitar. Quer ver? Deixa eu te mostrar algumas ferramentas aqui, ó. E aí você vai sair com o seu método de lá. Saindo com o seu método. Essa aqui é uma das ferramentas. Essa aqui é a ferramenta do grande sucesso. Como você crescer e divulgar o seu método. Tiago, como que eu faço para participar? Você é só digitar tirocha.com.br/ccm. Coloquei aqui, ó. tirocha.com.br/ccm e você vai ter todas as informações lá. Se for para você, se você quer ser um mentor, palestrante, criar suas imersões, mentorias, vai lá, dá uma olhada lá, tirocha.com.br/ccm. A gente vai fazer esse treinamento, essa imersão lá na plataforma, no Auditório 1. Então vai ser um dia inteiro comigo, com o Marçal, recebendo todos os insights para você criar isso daí, tá bom? Que aula! Que aula, que encontro. Alguém perguntou se eu já estou em Portugal. Na próxima semana já estarei lá. Tá? A próxima semana eu estou lá. Que encontro. Foi bruto hoje. Bora lá então pro 6h22, te vejo daqui a pouco. Beijo grande. Se você tirar um print, coloca o maior insight que você tem. Eu vou pedir para a equipe compartilhar lá algumas postagens de vocês. Fechou? Tamo juntos. Até depois do fim. Te vejo daqui a pouco no 6h22. Valeu. Tamo juntos.